Olá, aqui é o Gabriel, do Análise Trader. Você já viu algum investimento prometendo 100% do CDI, 110% do CDI ou 95% do CDI? Se você está começando a investir, provavelmente já encontrou essa sigla em CDB, LCI, LCA, fundos DI e outros investimentos de renda fixa. Mas afinal, o que é CDI? E por que ele é tão importante para entender quanto seu dinheiro pode render? No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples o que é CDI, como ele afeta seus investimentos e por que você precisa entender essa taxa antes de colocar dinheiro na renda fixa. E se você quer aprender sobre investimentos, educação financeira e mercado financeiro de um jeito claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Agora vamos direto ao ponto. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Mas calma, você não precisa decorar esse nome complicado. O que você precisa entender é a função dele. O CDI nasceu como uma taxa ligada aos empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos. Na prática, os bancos também emprestam dinheiro uns para os outros. Essas operações ajudam o sistema financeiro a funcionar todos os dias. Com o tempo, a taxa do CDI virou uma das principais referências para investimentos de renda fixa no Brasil. Por isso, quando você vê um investimento prometendo 100% do CDI, ele está dizendo que busca acompanhar essa referência. Agora, uma coisa importante: CDI não é um investimento que você compra diretamente como pessoa física. Você não entra no aplicativo e compra um CDI. O CDI funciona como uma taxa de referência. Ele serve como comparação para saber se o investimento está rendendo bem ou mal dentro da renda fixa. Vamos para um exemplo simples. Imagine que um CDB oferece 100% do CDI. Isso significa que ele busca render algo próximo ao CDI. Se outro CDB oferece 110% do CDI, ele promete render mais do que essa referência. Se uma LCI oferece 90% do CDI, ela promete render menos do que o CDI, mas pode ter outros fatores importantes, como isenção de imposto de renda para pessoa física, dependendo das regras vigentes. Por isso, você não deve olhar apenas o número. 100% do CDI pode ser bom em um contexto. 90% do CDI pode fazer sentido em outro. E 110% do CDI pode não ser tão bom se o dinheiro ficar preso por muito tempo ou se o emissor tiver mais risco. Investimento não se escolhe só pela taxa. Agora, qual é a relação entre CDI e Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia várias outras taxas no mercado, inclusive o CDI. Em geral, o CDI costuma andar próximo da Selic. Quando a Selic sobe, os investimentos ligados ao CDI tendem a render mais. Quando a Selic cai, esses investimentos tendem a render menos. Isso é muito importante para quem investe em renda fixa. Porque, se você tem um CDB, uma LCI, uma LCA ou um fundo de EI ligado ao CDI, seu rendimento pode mudar conforme o comportamento dos juros. Agora vamos a outro ponto essencial. CDI bruto não é a mesma coisa que rendimento líquido. Quando um investimento rende 100% do CDI, esse é o rendimento antes de considerar impostos, taxas e outras condições. No caso de muitos CDBs, por exemplo, existe cobrança de imposto de renda sobre o rendimento. Essa cobrança segue uma tabela regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor pode ser a alíquota, dentro das regras aplicáveis. Já LCI e LCAs costumam ser isentas de imposto de renda para pessoas físicas, conforme as regras atuais. Isso muda a comparação. Às vezes, uma LCI pagando 95% do CDI pode competir com um CDB que paga 100% do CDI, justamente porque a LCI pode ter isenção de imposto.
Mas isso depende das taxas, dos prazos, da liquidez e das regras de cada produto. Por isso, o investidor iniciante precisa aprender a comparar rentabilidade líquida. Rentabilidade líquida é o que realmente sobra para você depois de impostos e custos. E aqui está uma das maiores armadilhas para iniciantes: olhar apenas o percentual do CDI e achar que o maior número é sempre melhor. Não é. Você precisa olhar o pacote inteiro. Veja o prazo. Veja a liquidez. Veja se tem imposto. Veja se tem taxa. Veja quem é o emissor. Veja se tem cobertura do FGC, quando for o caso. E veja se aquele investimento combina com seu objetivo. Por exemplo, se você está montando reserva de emergência, talvez não faça sentido escolher um produto que paga mais, mas prende seu dinheiro por 2 anos. Para a reserva, liquidez e segurança são mais importantes do que tentar espremer o último centavo de rendimento. Agora, se o dinheiro é para um objetivo de médio prazo e você sabe que não vai precisar dele antes, pode fazer sentido comparar opções com prazos maiores, mas sempre entendendo o risco e as regras do produto. Então, como usar o CDI na prática? Primeiro, use o CDI como uma referência de comparação. Se um investimento de renda fixa está pagando muito abaixo do CDI, você precisa entender o motivo. Segundo, compare produtos parecidos. Não faz sentido comparar um CDB com liquidez diária com uma LCI que prende o dinheiro por 2 anos sem considerar prazo e liquidez. Terceiro, olhe a rentabilidade líquida, principalmente quando estiver comparando CDB com LCI ou LCA. Quarto, não ignore o objetivo. O melhor investimento não é sempre o que paga mais, é o que cumpre melhor a função que você precisa. Para facilitar, pense assim: CDI é como uma régua. Ele ajuda você a medir se um investimento de renda fixa está competitivo. Mas a régua não decide por você. Quem decide é o conjunto: objetivo, prazo, liquidez, risco, impostos, taxas e perfil do investidor. Agora, vamos ver alguns exemplos de onde o CDI aparece. Ele aparece em CDBS, aparece em LCIs e LCAs, aparece em fundos DI, aparece em contas remuneradas, aparece em produtos de renda fixa pós-fixados. Quando você vê algo como rende 100% do CDI, significa que aquele investimento está ligado a essa referência. Mas sempre leia as condições, porque um produto pode render 100% do CDI, mas ter limite de valor, prazo específico, restrição de saque ou outras regras. Outro cuidado importante: não confunda rentabilidade diária com dinheiro disponível na hora. Alguns investimentos podem render todos os dias úteis, mas o resgate pode seguir horários, prazos e regras da instituição. Por isso, para dinheiro de emergência, sempre confira a liquidez real. Agora, resumindo, CDI é uma taxa de referência muito usada na renda fixa. Ele costuma andar próximo da Selic. Muitos investimentos prometem render um percentual do CDI. Mas você não deve escolher investimento apenas pelo maior percentual. Você precisa comparar prazo, liquidez, imposto, custos, emissor, riscos e objetivo. Para iniciantes, entender o CDI é essencial porque ele aparece em praticamente toda a conversa sobre renda fixa. Quando você entende o CDI, você para de escolher investimento no escuro e começa a comparar com mais consciência. No próximo vídeo, vamos entrar em renda variável e falar sobre ações para iniciantes. O que é uma ação, como funciona a compra de uma ação e quais cuidados tomar antes de investir. Este conteúdo é educativo e não representa recomendação individual de investimento. Antes de investir, avalie seus objetivos, seu prazo, seu perfil de risco e, se necessário, procure orientação profissional.
Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo se você já sabia o que era CDI e se inscreve no Análise Trader para continuar aprendendo. Eu sou o Gabriel e te vejo no próximo vídeo.